Olá, meu nome é João Paulo Marques de Freitas, eu sou mestrando do ProF e hoje eu vou apresentar um mapa conceitual das problemáticas da educação física escolar dentro da disciplina Problemática da Educação Física Escolar. Vamos começar com dois textos, que é o Rola Bola e a Inovação Pedagógica e o Ensinar a Fazer e o Ensinar sobre o Fazer. Rola Bola, né? O que vem a ser a rola bola? São aquelas aulas que o professor tem um abandono pedagógico. Ele deixa o aluno fazer o que ele quer. É o futebol e o futebol. Basicamente é isso, né? São práticas tradicionais, né? Que as práticas tradicionais elas têm a esportivização, né, como seu foco, que é a ênfase na dimensão procedimental, que é o esporte no centro, que é aquela aula treino que prepara para competições, que apenas os mais habilidosos jogam e fazem parte, né? Dentro do rola-bola, nós temos o abandono docente, né? Que é para acontecer o rola-bola, esse abandono docente tem que acontecer. E ele vai com alguns aspectos. Primeiro, condições de trabalho. Remuneração salarial, a gente sabe que os professores não ganham muito bem. Em determinados lugares do nosso grande Brasil, as condições, né, de trabalho são precárias, a remuneração salarial é muito menor do que em outros, né? O tempo para planejar a aula é muito pouco, é quase inexistente. A formação continuada, em poucos lugares nós temos a formação continuada. Quantidade de alunos por sala. Existem salas que têm alunos, meu Deus do céu, são muitos alunos e um professor para cuidar daquilo tudo. Isso sem uma infraestrutura legal, uma quadra coberta. Isso quando tem até quadra, né? Às vezes não tem quadra. E quando tem, a quadra não é coberta, e quando é coberta, falta material didático, né? Para o professor fazer o que tem que fazer, né? Para sua prática pedagógica. Porém, sabemos que o professor também utiliza esses pontos de muleta para ir para o abandono escolar e para ter o rola-bola como fonte principal da sua aula. Cultura da escola com a disciplina. A invisibilidade da disciplina e hierarquia dos saberes. A educação física ela é vista na escola como uma atividade meramente prática e recreativa, sendo que não é assim. A educação física ela não é maior ou mais importante do que a matemática ou português. Também português não é mais importante do que a educação física, ou história, ou geografia. Não existe essa hierarquia, mas dentro da escola, dentro da cultura escolar, existe, infelizmente. Só que não é assim, né? Não deveria ser assim. Temos também a transformação da área, né? Que eu vou falar um pouquinho dos aspectos legais, aí veremos daqui a pouco um pouco mais a fundo. Mas com o tempo a educação física ela vai ficando um pouco mais teórica, né? Tentando abandonar a prática da rola-bola, pelo menos na teoria. Mas vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Disposições sociais do professor. A vida pré-universitária do professor ou as experiências não profissional. Quer dizer, como o professor era, né? Ele antes dele entrar na universidade, ele apenas jogava bola, ele pensava que a educação física também era aquilo, só jogar bola, só fazer aquilo, ou não? Né? E a vida universitária, como foi ensinado o esporte para o professor? Foi só jogado ali, como rola bola, como ensino da técnica, do gesto? Não é? Temos que ver isso. Experiência não profissional é isso. E os lugares onde trabalhou, né? Onde ele trabalhou, se trabalhou com escolinha de futebol ou não, onde ele trabalhou, se trabalhou em uma escola, como que a escola abordava o aspecto da disciplina, da educação física, né, seus vários aspectos. E isso também é muito importante, tem que ser visto. Né? Esse aqui é o rola-bola. Aí vamos um pouquinho mais para cima, que a gente vai para as práticas inovadoras, que é o saber sobre o fazer também. Né? O que seria isso? A educação física ela possui dimensões, né? Dimensão procedimental, que é o fazer, é o movimento, né? São os gestos em si que caracteriza a educação física. O conceitual é você saber sobre aquilo, né? Na verdade o nome já fala, é conceito. O que é o conceito daquilo? Como nos apresenta? E atitudinal são os valores, né? E essas dimensões em práticas inovadoras elas precisam
estarem juntas, né? Eu não posso deixar a educação física só conceitual, ou só procedimental, ou só atitudinal, né? Outro ponto, o saber sobre o fazer, né, que é importante para dar autonomia ao aluno. As ações pedagógicas de educação física sobre a cultura corporal do movimento. E precisa existir essa ação pedagógica da educação física, né? E nós vamos ver um pouquinho dessa cultura corporal do movimento daqui a pouco, né? Nesse momento, que a educação física ela é uma disciplina escolar e ela possui em seu conteúdo a cultura corporal do movimento, né? Ela tem alguns nortes, alguns documentos como os PCNs e a BNCC. Dentro da BNCC ela tem um cuidado, né? Ela fala para ter cuidado para não transformar a educação física em uma disciplina de sala de aula meramente, né, teórica. O que ensinar, né? A BNCC ela nos traz unidades temáticas, além do esporte. Nós temos jogos e brincadeiras, os esportes, danças, práticas de aventura, ginásticas e lutas. Ou seja, o conteúdo da educação física ela é amplo e ela não pode estar focada apenas no conteúdo procedimental, né? Então, a educação física ela vai além do procedimental. Ela vai no saber fazer. Não apenas o saber fazer, é o saber sobre o fazer, que é o se relacionar com os colegas, é a busca ativa da escola cidadã, é contextualizar toda a cultura corporal de movimento que já foi apresentada aqui em cima pelos PCNs, pela BNCC. Então, não podemos separar a educação física, né, do conteúdo procedimental do conteúdo conceitual, né, e ter um cuidado para não valorizar apenas o saber fazer ou o saber sobre o fazer, né? O saber fazer é o movimento em si, que é você ter a quadra como seu único e restrito lugar de fala. É só lá, é só movimento, é só procedimento, é só procedimental, né? Mas nós temos que ter conceitual também e ter cuidado para não ter uma aula muito expositiva, uma aula exclusivamente dentro da sala de aula. Porque a educação física ela vai perdendo a sua essência, que é o do movimento. Mas também eu preciso contextualizar a cultura corporal de movimento, no caso de alguns esportes ou todos os demais nós vimos, né? E assim, como ensinar essa parte conceitual, né? Abordagens diversas. Não ficar preso na casinha, né? Precisa discutir, precisa ir atrás das multimídias, precisa fazer visitas, precisa trazer convidados, fazer palestras da maneira mais diversificada possível, né? Para não ficar uma aula muito tradicionalista, né? Muito tradicional. Então, esse aqui é o meu mapa conceitual, né? Desses dois primeiros artigos. Agora eu vou falar um pouquinho dos aspectos legais, que é outro mapa conceitual. Que no início, aqui, né, na LDB, artigo 22, lei 24 de 61, a educação física ela ganha o nome de práticas, né? Que era o que queria, as práticas obrigatórias nos cursos primários e médio até os 18 anos. 10 anos depois, em 1971, essa obrigatoriedade da prática ela passa para todos os níveis, porém ela é facultativa em alguns casos, né? Pessoas que trabalham 6 ou mais horas, né? São os estudantes noturnos apenas, mais de 30 anos, aquele que prestar serviço militar e os fisicamente incapacitados. No decreto, essa é mesmo LDB, no decreto 69.450, a educação física ela passou, né, como nome, né, ela passou a não ser mais uma prática, e sim ser uma atividade, né? Essa atividade a gente vai no estereótipo do professor de educação física, que ele não é reconhecido por ser apenas uma atividade, né? Não é um componente curricular, é uma atividade. E vem daí, né? Por exemplo, até a quarta série, os hábitos higiênicos o conteúdo era hábitos higiênicos, desenvolvimento corporal, mental relacionado à aptidão física. Eram atividades meramente recreativas. E hoje ainda existe algumas coisas assim, tá? Quinta série até segundo grau. Aprimoramento das potencialidades físicas, morais e psíquicas, né? E conservação da saúde e começava a iniciação esportiva. Infelizmente ainda acontece. Ensino superior, sim, educação física no ensino superior, que era aprimorar e manter os objetivos conquistados até ali e passar no aspecto moral, cívico e da nacionalidade. Era a educação física para fazer o aluno
de nível superior não pensar. Essa era a ideia. Aqui, a reforma universitária de 68, que a gente estava falando, né, do governo militar, que introduziu a prática da educação física no ensino superior, e como eu disse, era para distrair, era para fazer o aluno realmente não pensar. Né? Porém, em 77, tivemos pontos facultativos. Era facultativa as aulas de educação física aos alunos de pós-graduação e a mulher com prole, ou seja, a gente está vendo aqui que como a sociedade era machista, né? E até hoje ainda é, infelizmente. LDB de 96. Ela já traz a educação física como componente curricular, né? E em 2001 ela inclui o termo obrigatório, é um componente curricular obrigatório. Também, em 2003, nós temos um retrocesso, né? Onde ele vai falar das práticas facultativas da educação física. É a prática, né? Para quem? Tem jornada de trabalho de 6 ou mais horas, né? Como se a educação física fosse cansar essas pessoas, fosse meramente prática. Pessoas acima de 30 anos, aqueles que prestassem serviços militares, né? E os amparados pelo decreto de portadores de afecções, né? Também. E e mulheres que tenham prole. Ela não especifica, né, outro retrocesso de 2003, LDB 2003, ela não especifica quem deve ministrar as aulas de educação física. O retrocesso, sim, avança ou retrocesso. Não tem nem o, né, tá na cara, né, ou seja, não importava mais o período, antes era só noturno, agora é qualquer um, né? Era uma educação física pautada para eles, né, uma educação física com viés claramente biológico, né, que era apenas a visão prática da educação física. Sim, é um retrocesso absurdo. E aí nós temos os aspectos legais, certo? Dentro ainda desse problema de educação física, o esporte na educação física escolar. O esporte ele é um importante conteúdo da educação física escolar, sim. Né? Predominância de alguns esportes, infelizmente, existem na escola, que é o quarteto fantástico. Futebol, que é o futsal, vôlei, basquete e handball. Né? A gente vê aqui, ó, que é um esporte, o esporte ele faz parte da educação física, ele é um conteúdo, mas não é o único, né? Como mostrou ali a BNCC atrás, existe esporte de aventura, luta, ginástica, tem uns esportes, né? Tem danças, tem muita coisa. E a gente parte também do outro pressuposto que dentro da escola, o esporte, os professores ensinam o gesto e as técnicas do esporte, que acaba afastando o aluno, né? E acaba tendo uma só aula treino, né? Aí fica muito chato. A gente sabe assim, o importante papel da escola é transmitir de forma crítica e questionadora os conhecimentos que pertencem à cultura, e o esporte faz parte da cultura, tá? A escola, ela não é um lugar como clube ou escolinha para apenas ter a prática em si do esporte. Tá? O esporte ele não pode ter um fim em si mesmo, ele tem que estar contextualizado, né? E eu posso ensinar técnica, gestos, sim, desde que eu contextualize essas técnicas e esses gestos. Ainda dentro do esporte, né? Assim, como ensinar, como eu faço para ensinar esse esporte? Primeiro, eu não retiro o esporte, né, da grade curricular da educação física. Faz parte do currículo da educação física, é um conteúdo da educação física. Só que ele tem que ser tratado de forma pedagógica. Eu tenho que compreender os diferentes significados do esporte, contextualizar o esporte dentro da minha aula, né? Eu tenho que trazer o esporte um pouco mais perto das questões sociais, né? Para ter a atenção de todos os alunos. Eu preciso dar atenção a todos os alunos, não apenas aos mais habilidosos, aqueles que sabem o movimento de forma espetacular. Não, não é isso, né? Eu preciso respeitar as possibilidades de cada aluno dentro da sua prática, né? Dentro da sua individualidade, né? Eu não posso, eu tenho que fazer essa substituição, tá? Tenho que tirar essa detecção de talentos,
tenho que tirar esse treinamento esportivo e tenho que tirar essa atenção aos mais habilidosos. Tá, e como é que eu faço? Exclusividade nos gestos técnicos? Pode, porém, eu tenho que pensar sobre o fazer, não pegar só o gesto técnico em si, tá? Eu tenho que substituir ele e pensar sobre o fazer. Eu tenho que contextualizar, tenho que pegar o esporte, trazer ele, mostrar que existe alta performance, existe gestos refinados, né? Dentro disso eu posso pegar o rendimento máximo e o rendimento ótimo, que o rendimento máximo é obrigatório para todos atingirem. Aquelas pessoas que falam, tem que atingir uma determinada marca, um determinado índice, um resultado. Só que dentro da escola tem que ter o rendimento ótimo, que é alcançar de forma individualizada a aprendizagem do nosso aluno, do nosso educando. Esse é o texto, né, do esporte, né, dentro da escola. Vamos falar um pouco sobre afastamento e a indisciplina, que é outro texto. O afastamento. Como ocorre o afastamento dos nossos alunos? Repetição de conteúdo, né? O Quarteto Fantástico. Tem sempre aqueles mesmos esportes, mesma coisa. Pouca diversificação, tá aí dentro, né? De repetir o conteúdo, pouca diversificação. Gestos e práticas repetitivas, né? Só fazendo gestos repetitivos, uma hora cansa. E quando o aluno ele não tem aquela habilidade, né, como os mais habilidosos, você foca em gestos, a sua aula inteira, você acaba afastando o aluno. Não tematizar, né, outras práticas corporais, pegar apenas o esporte, que a ênfase no esporte. O afastamento, a indisciplina em si gera afastamento. O insucesso, né, e exclusão, se o aluno não está dando conta, ele acaba afastando. Atividades voltadas apenas para meninos, que acontece, né? Apenas futsal. Né? E classificar quem sabe e quem não sabe, quem é apto a fazer um determinado movimento e quem não é apto. Indisciplina. Né? Vamos falar um pouquinho da indisciplina. Desrespeito, né? O que é indisciplina? Desrespeito e agressões está dentro da indisciplina. Né? Não respeitar ou não seguir as regras é indisciplina. A indisciplina é um produto da revolta contra as normas. Então a indisciplina ela pode ser boa, desde que ela seja voltada para fazer esse aluno se revoltar. Esse aluno vai se revoltar contra as normas, contra aquelas regras, mas ele vai entender o motivo daquelas regras existirem. E qual a origem? De onde vem a indisciplina? Ela não é somente focada no indivíduo, não é só o indivíduo que é o problema e acabou. Né? Tem a sociedade, que tem uma parcela imensa de culpa nisso, né? E deve ajudar. A escola também, a família, né? Tudo produto, tudo origem da indisciplina. Tudo aqui, a indisciplina está ela vem daí, tá? Também ainda da indisciplina está aqui. O que fazer? Né? Primeiro, tem que ter um esforço cooperativo, família e escola. Né? Tem que trabalhar as referências sociais do aluno e quais são os valores fundamentais trabalhados naquele aluno. E também garantir o conhecimento dos princípios da norma. Ou seja, existe a regra, mas por que aquela regra existe? Né? Para que eu possa usar o bom senso às vezes e não ter tantas regras. E dentro do texto, ele nos traz algumas propostas. Né? Sempre lembrando que todas as propostas que o texto nos traz, ele sempre mostra que o aluno é o protagonista, né? O professor é mediador de todo o processo de ensino-aprendizagem. Mas o aluno também é responsável. Por exemplo, no Sport Education, o aluno é responsável pelo aprendizado e ele potencializa a participação de todos. Né? Outra proposta, diversificar os conteúdos. Tem que ter conteúdos diversos. Né? A BNCC nos traz unidades temáticas, né? 7 unidades temáticas. Então, trabalhe todas as unidades temáticas. Utilizar as dimensões de conhecimento, a gente estava falando, né? Prático, teórico, estético e normativo. Todas as dimensões de conhecimento, né, devem, né, ser utilizadas. Identificar os sucessos dos alunos. Eu tenho que saber onde o aluno está sendo bem sucedido e intensificar aquilo e ajudar o aluno a trazer o que ele tem de melhor. Aprendizagem cooperativa, que é usar o esporte, né,
para resolver os conflitos e ele traz alguns valores, como respeito, dignidade, solidariedade e sobriedade. Também tem um esporte, tem o outro, né? A outra proposta, que é o futebol callejeiro, né? Que o professor é o mediador, que é um futebol de rua. Né? O professor é o mediador e os alunos eles são responsáveis pelas regras e organização, ou seja, o aluno é o protagonista. E a gente tem que ter isso em mente, que o nosso aluno é o protagonista, sim. Tá? Questão de gênero. Vamos lá, falando um pouquinho de questão de gênero, para não demorar muito. As aulas elas são mistas, né? No infantil, dentro das aulas mistas, elas acabam, os alunos eles estão juntos ali, fazendo atividade, principalmente nos anos iniciais. Ali, chegando nos anos iniciais, sexto, sétimo ano, começa a separação. Né? Mas essa separação ela acontece porque o professor começa a focar principalmente na habilidade, quem é mais apto ou não a fazer determinados movimentos. E com isso eu acabo separando meninas e meninos, né, para ficar mais fácil, entre aspas, a aula. Pelo contrário, né? Mas dentro da questão de gênero, a gente tem que ter a conceituação de algumas palavras. Por exemplo, gênero. O gênero é o masculino e o feminino. Só que gênero é uma construção social e cultural. Os meninos possuem mais experiências motoras. Desde cedo, os meninos são incentivados a correr, a brincar, pular, jogar bola, se sujar, cair, a levantar. Né? E as meninas, elas são incentivadas a brincadeiras passivas, né? Que não faz muito movimento. Então, sim, né? A experiência motora, ela é importante, né? As crianças, os meninos e as meninas, precisam dessa experiência motora quando eles são pequenos, mas a sociedade diz que não. Né? Ou seja, esses corpos eles são moldados socialmente. Orientação sexual tem a ver com o desejo. Né? E dentro da orientação sexual, você não tem que saber se o seu aluno é da orientação sexual X ou Y. Você só tem que respeitar. E ponto final. Né? E trazer ele para dentro da sua aula de forma que ele se sinta acolhido. Então, mais outra palavra, sexo. O sexo ele tem a ver com a biologia e com a anatomia em si. Né? Todo mundo entendeu. Tá, mas por que conhecer isso tudo? É para construirmos espaços mais acolhedores, para que os nossos alunos se sintam mais respeitados. Eu tenho que garantir a dignidade do meu aluno. Né? Eu, como professor, tenho que incentivar isso. Vamos lá. Nas aulas de educação física. Né? As aulas de educação física, né? A aula de educação física ela deve incluir, ela não pode ter o desempenho como objetivo, que eu estava falando, né? Por quê? Sabemos, as diferenças existem, mas a partir do momento que eu pauto a minha aula no desempenho, essa diferença ela vai estar mais acentuada. Né? Dentro da aula, eu preciso ter igualdade de direito e experiências dentro da aula. Meus alunos, cada um, menino ou menina, possuem igualdade de direitos e experiências. Né? O aluno é protagonista, o aluno ele precisa ser o protagonista da construção da sua identidade, ele precisa saber desconstruir preconceitos que a nossa sociedade impõe. Né? Também precisa evitar a desigualdade de gênero e respeitar a diversidade. As atividades elas precisam ser orientadas para ter uma sensibilidade maior e ter uma vivência de situações inclusivas. Vamos lá, também eu preciso, dentro das aulas, problematizar práticas sociais. Né? Por exemplo, as mulheres ganham menos do que os homens. Então, vou mostrar isso. Como é que eu posso fazer? Posso trazer vídeos, trago experiências, né? Pessoas para falar, trago palestras para eles saberem que essas problemáticas existem, né? Por exemplo, as mulheres elas possuem uma visibilidade menor na mídia esportiva. Vamos falar disso, vamos discutir, vamos problematizar.
Mudanças nas regras para incluir. Sim, se a regra ela mostra ela exclui, então eu tenho que mudar essas regras junto com meus alunos, uma construção entre os alunos, para refletir, criar e desconstruir. Para quê? Para a inclusão. É para isso que eu quero. Né? Eu, como professor, tenho que abordar essas questões, né? Para ter nessas questões de gênero, para ajudar o meu aluno a ser uma pessoa melhor. Mais outro texto, são os temas geradores. Né? Dentro da educação, o que a educação quer? Né? Ela tem como dever despertar um olhar mais crítico para o meu aluno. Né? Do meu aluno. Só que quando eu tenho tendências tradicionais, que eu vou para a tendência tradicional, que é a educação bancária e tem hierarquia, o aluno não tem essa visão crítica. Quando eu ando para as tendências progressistas, que é a pedagogia libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos, aí eu mostro que o meu aluno ele tem que ter criticidade, né? Ele tem que despertar. E o texto ele fala sobre Paulo Freire e sobre os temas geradores. Né? O que são os temas geradores? Os temas geradores nada mais é, né, o tema gerador, que é a contextualização do meu dia a dia. São palavras, né, que contextualizam o meu dia a dia, que vem do senso comum. E nesse senso comum existe um debate até tentando construir o conhecimento, até mostrar que aquele conhecimento que eu tenho, que é o senso comum, ele é pouco, que eu preciso ter a apreensão dos conteúdos científicos. E assim eu vou reformular a minha visão, e o objetivo é ressignificar o meio onde o meu aluno e eu vivemos, né? Que é o educando como participante ativo, né, do processo educativo, é o protagonista. Né? Também tem a educação problematizadora, que vem dos temas geradores, né, que pega os temas geradores também para construir o conhecimento por meio da investigação. E essa educação problematizadora ela tem um enfoque interdisciplinar, né, que são as várias áreas do saber, em uma única problemática. Isso é Paulo Freire, é trazer, né, o senso comum, contextualizar o meu dia, ter uma construção de conhecimento a partir do que eu sei. E o professor, com temas dobradiças, né, vai trazendo o conhecimento e vai ajudando, e vai guiando, e vai sendo mediador nesse processo. Mas o aluno precisa precisa acordar, né, para construir esse olhar crítico. Então, esse é o meu mapa conceitual, né, dos artigos. São os temas geradores, questão de gênero, esporte na educação física, né, os aspectos legais, os outros 2 artigos, que é o rola-bola e a inovação pedagógica, ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, afastamento e a indisciplina. Muito obrigado a todos. Essa disciplina de problemáticas da educação física abriu meus olhos, né? Estou gravando de primeira, né? Então eu peço desculpa pelos erros, mas muito agradecido por tudo que aprendi até aqui. Eu sei que eu vou aprender muito mais nesse ProF. Né? Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, dependendo da hora que você esteja, né, visualizando. Meu nome é João Paulo Marques de Freitas, eu sou mestrando no ProF